Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando a respeito do mercado dos ovos. E quem está aqui para trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o analista de mercado do CPEA, Luiz Gustavo Tutui. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Tutui. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas. Tutui, a gente acompanha aqui as cotações, né, e os dados que são divulgados pelo CPEA. Janeiro a gente teve um recorde no preço do ovo, é isso? Exatamente. Então, o mês de janeiro ele é tradicionalmente um mês com preços menores, né? Os produtores e a cadeia de modo geral tem uma dificuldade em vender, né? A população ela tem um poder de compra menor em janeiro, né? E diminui o consumo de modo geral, o que afeta muito o preço dos ovos. Então, esse ano, em 2021, a gente começa com os preços maiores dos ovos, a gente começa com preços muito elevados e conseguindo alcançar esse recorde aí na série histórica real, né, do CPEA, a R$ 100,11 a caixa de ovos brancos extra para retirar na granja em Bastos, né, e esse valor, mesmo que ele tenha uma queda em relação a dezembro, na verdade, porque a gente teve dezembro um mês de cotações muito alto, com vendas elevadas e os preços muito altos, né? E mesmo assim ele ainda é muito maior do que comparado com os outros meses de janeiro da série. Então, para referência, ele é 25,6% acima do que a gente viu em janeiro de 2020. E, Tutui, por que essa diferença tão grande, né, entre janeiro de 2021, que a gente tem, então, portanto, essa média, né, da caixa com 30 dúzias do ovo branco extra a R$ 100,11, esse valor é 25% maior do que janeiro de 2019. O que motivou essa diferença de preço tão grande entre esses 2 meses? Então, ao longo de 2020, a gente teve altas muito fortes nos preços dos ovos, mesmo que em alguns momentos fossem desfavoráveis, as vendas tivessem lentidão de alguma forma, os preços eles se mantiveram em patamares muito altos, então a gente meio que teve uma elevação de patamar de preços, né, do que é considerado normal de preço. E isso se dá por alguns motivos. Um dos motivos é para acompanhar o preço dos insumos, né? Principalmente dos insumos com ração, como milho e farelo de soja, que também tiveram essa escalada forte de preços ao longo de 2020, né? Então, muito dessa movimentação do ovo é para acompanhar esses insumos, para o produtor não ficar defasado, né, em relação aos gastos que ele tem. Mas também o preço das carnes, né, teve uma alta também muito forte. Então a carne bovina, a carne suína, chegando a patamares recordes de preços ao longo de 2020, né? E isso também, de certa forma, gera uma migração no consumo, né, para o ovo, porque o consumidor ele parte para opções mais em conta, principalmente se a gente considerar aí o cenário de pandemia, que a gente teve uma diminuição na renda brasileira, então a gente teve uma diminuição, perdão, no poder de compra da população, que vai em busca então dessas opções mais em conta, favorece o consumo de ovo e aí a gente consegue ter essa diferença grande de 2020 para 2021, né? E, Tutu, no início do ano, a gente sabe que principalmente janeiro é um mês mais complicado de venda. Esse mês de janeiro especificamente, que a gente está vivendo agora, né, de fato, uma pandemia, porque em janeiro do ano passado se falava ainda de uma forma muito incipiente do coronavírus, né? Agora a gente está, de fato, no meio desse olho, desse furacão. Essa demanda em janeiro deste ano, de 2021, ela está diferente do que do ano passado? Exatamente. A gente tem observado que sim. Janeiro é realmente um mês muito complicado para o setor de avicultura de postura. A gente fala sempre, todo ano, a gente costuma comentar que é o período de férias escolares, que diminui o consumo de ovo, né? O ovo ele é muito usado, né, nessa questão de merenda nas escolas, né? Então, esse período de férias escolares, ele tradicionalmente é muito prejudicial, só que a gente não acontece isso porque a gente já estava tendo questão de aula à distância e tudo mais, então já tem sido muito diferente por causa disso. Então a gente vê essa, essa, o ovo sendo favorecido no consumo, mesmo nesse cenário, indica
avaliação, né, nessa questão do que a pandemia tem trazido. A gente fez um estudo aqui no CPE, foi um estudo bem primário, tá? Ele não é aprofundado, mas assim, houve, de certa forma, uma migração do consumo durante a pandemia por parte do consumidor, principalmente no estado de São Paulo, que é o que a gente conseguiu analisar, para ovos, né? Migrando de algumas proteínas para ovos. Então a gente consegue ver esses indícios, sim, dessa preferência que está tendo no consumo ultimamente. Essa mudança, esse redirecionamento do consumo, Tutui, é mais por causa do preço, né, que a gente viu aí uma disparada nos preços das carnes, ou é pelo fato de que os ovos eles têm, vamos dizer, um tempo maior de prateleira, né, a gente consegue, e o ovo é uma proteína mais versátil. Qual que é esse comportamento novo de consumo? Essa versatilidade do ovo, com certeza. É uma das coisas que a gente né, não consegue afirmar com certeza, né, quais são a principal, mas assim, o que a gente vê é exatamente essa versatilidade do ovo. Então, o fechamento e abertura de muitos comércios leva o pessoal, leva a população, perdão, a né, cozinhar mais em casa, então, né, o ovo ele é um ingrediente básico na nossa cozinha brasileira, né, então isso é uma das coisas que a gente atribui também, mas com certeza essa questão da vida de prateleira, né, de você conseguir estocar o ovo, né, principalmente em épocas de incerteza em relação a algumas que a gente teve épocas com mais incerteza ou menor incerteza em relação ao que a gente estaria disponível, né, de fazer em relação às compras. Então, com certeza, o ovo foi afetado também por esse sentido, não só pelo preço. Mas o preço tem sido, sim, um grande influenciador, né, porque o preço das carnes realmente disparou ao longo de 2020, né. E a gente já tem, portanto, um aumento, né? Como você estava comentando antes da gente entrar ao vivo. Agora a gente já começa o mês de fevereiro, nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro, portanto, com um aumento de preço no valor dos ovos, né? Em relação à última terça-feira. Gustavo, explica um pouquinho para a gente. Exatamente. Então, um dos fatores, né, que a gente viu em janeiro, como o setor já esperava que fosse um mês um pouco pior, né, um pouco de lentidão nas vendas, foi intensificado os descartes das galinhas, né, das poedeiras, e para tentar controlar essa oferta e tentar manter os preços num patamar melhor para os produtores, né? E então, essa movimentação, ela acabou deixando os preços de janeiro nesse patamar elevado, conseguiu manter os preços na reta final do mês, né? Então, mesmo que a gente tivesse diminuição nas vendas, como a gente estava ouvindo muito dos colaboradores, os preços se mantinham por causa dessa oferta, principalmente de ovos maiores. Mas aí a gente entra em janeiro, você tem, né, a expectativa de consumo melhor na primeira semana, você tem uma procura maior por parte dos distribuidores, dos atacados e dos varejistas por ovos, né, que a gente tem escutado com os nossos colaboradores hoje. E aí, de terça passada a essa terça-feira, agora, dia 2, a gente tem uma alta de 8,8% no preço dos ovos, chegando a 133,9 nesse caso para o ovo vermelho, tá? Mas a referência para todo o setor, para todos os produtos. Então, realmente, a gente entrou o mês aí já com um novo patamar de preços, né? O setor, mesmo com todas as complicações que tem passado, em relação aos preços, está otimista para esse mês, né? E falando em aumento de preços, essa alta que a gente tem agora, a gente atingiu um novo patamar, então, portanto, de R$ 133,09. Como que fica a relação disso com os custos de produção, Tutui? Então, exatamente. A grande chave que tem sido que foi, na verdade, para 2020, e a gente espera que vai ser também um dos pontos chaves do setor em 2021, é o custo de produção, são os insumos, né? Então, ao longo de 2020, a gente relatou não só a questão do milho e do farelo, mas também com os insumos de embalagem, como plástico e papelão, que a gente tiveram algumas faltas, né, na indústria, muitos setores, não só o de ovos, mas muitos setores passaram por certa dificuldade em encontrar esses insumos, né? E além disso, né, o grande motivador, os preços do milho e do farelo que estão muito elevados, não tem sinal de recuar, né, a gente não vê grandes perspectivas de grandes quedas, né, em relação ao preço dos insumos para 2021. E então a gente tem preço do farelo a mais de 100% de valorização anual, né, então de janeiro a janeiro, né, uma valorização muito alta.
e que isso levou, né, em janeiro, a gente sabe que foi a pior relação de troca que a gente observou já no CPEA na história, né, em janeiro, tanto frente ao milho quanto frente ao farelo, e então, essa elevação de preços para o setor realmente tem sido muito importante para tentar acompanhar esses gastos com os insumos. E o que a gente pode esperar agora para esse mês de fevereiro, Tutu? Os preços para os ovos devem se manter altos? A gente deve ver alguma flutuação mais brusca ao longo do mês? Então, fevereiro e janeiro, eles são, historicamente, como a gente faz essa análise temporal, eles são meio similares, né? Então, tem essa questão das férias escolares, né, que a gente sempre escuta, que dificulta muito as vendas de ovos, né? Mas como a gente, né, já está num período diferente, né, a gente não está tendo essas aulas presenciais, já não se escuta isso. Então, a gente imagina que mesmo que haja uma queda de preços na segunda quinzena de fevereiro, como é normal nessa movimentação sempre, né? Alta na primeira semana, recuo na segunda, né? Recuo na terceira, desculpa. Não seja tão intenso quanto as altas que a gente está vendo agora. Tá? As vendas realmente estão bem aquecidas, a oferta de ovos, principalmente os ovos maiores, está bem controlada. Tá? Então, e a ausência o feriado do carnaval vai acontecer, né? Mas não vai acontecer as festas de carnaval, né? Então, isso também afeta um pouco o consumo, porque quando tem esses grandes períodos de festa, esses feriados, a expectativa do setor é sempre que diminua as vendas por ovos, diminua a procura por ovos, e a gente não está tendo essa expectativa agora. A gente acha que vai ser mais normalizado esse período em relação à procura por ovos, e por isso que mesmo que ocorram altas, a gente acha que mesmo que ocorram quedas, perdão, na segunda quinzena, essas altas conquistadas agora, elas vão indicar um maior preço em fevereiro, né, na média, de modo geral. Certo, Tutu, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA, trazendo detalhes a respeito do mercado dos ovos neste começo de ano de 2021. Segundo ele, o mês de janeiro foi de recorde histórico para um mês de janeiro para os preços dos ovos. A média ficou em R$ 100,11 a caixa com 30 dúzias. Isso representa uma queda em relação ao mês de dezembro de 6,6%, mas se a gente faz uma análise mais abrangente, pegando janeiro de 2020, então comparando com esse preço agora de janeiro de 2021, a gente tem um aumento de 25,6%. Segundo Gustavo Tutui, essas altas foram sendo conquistadas ao longo do ano de 2020. A gente tem aí o preço das carnes em patamares altos, os custos de produção também em patamares elevados, e isso faz com que o produtor de ovos tenha que correr atrás de diminuir um pouco a produção, diminuir um pouco a oferta para ter menos gastos e também controlar essa oferta para tentar aumentar o preço um pouco lá na ponta produtora. E a gente tem também uma população descapitalizada que tem migrado o seu consumo para proteína animal mais barata. E uma novidade que o Tutui trouxe para a gente nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro, é que em relação à última terça-feira, houve novo aumento no preço dos ovos, então a gente tem agora, nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro, um preço de R$ 133,09 a caixa de 30 dúzias de ovos vermelhos aqui para São Paulo. Isso é uma alta de 8,8% dentro de uma semana, então mostra uma oferta bem mais enxuta e uma demanda bem aquecida. Eu termino por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.